Olá você, estamos aqui de novo com mais um vídeo aqui no canal. A gente vai falar sobre o curso de medicina e vocês podem notar que aqui no canal já tem outros vídeos falando sobre o curso em outras universidades e em algumas partes do país, mas nesse primeiro vídeo do ano a gente vai dar um passinho para fora aí das fronteiras e conversar com a Karina, que faz medicina lá na Universidade de Rosário. É isso, Karina? Isso, na Universidade Nacional de Rosário, na província de Santa Fé, na Argentina. Boa. E acho que é a primeira vez também que a gente entrevista alguém que, inclusive, já faz conteúdo, né? Você tem um canal ali aqui no YouTube também. Como é que é o nome mesmo? Sim, é o @LaFuturaMédica Argentina no Instagram e no YouTube também. Se quiserem dar uma olhadinha como é a minha vida, minha rotina aqui na universidade, na Argentina, é só seguir lá. Boa. A gente vai tentar colocar aqui também embaixo, na descrição do vídeo, o canal e também o Instagram dela, se vocês quiserem acompanhar, porque para quem quer fazer o curso mesmo é bastante útil. E, Karina, eu queria começar essa série de perguntas aqui, essa entrevista, perguntando como é que foi a decisão de você fazer o curso, porque medicina geralmente inclusive, né, você não entrou na idade assim que o pessoal costuma entrar no curso, que é mais jovem, né, sei lá, com 17 anos. A gente aqui no canal somos bem contras, assim, entrar nessa idade, ser um jovem, não sabe nada da vida e tal. Como é que foi esse processo de decidir fazer medicina? Olha, é um processo muito antigo já. Eu sempre soube que eu queria medicina, sempre, desde pequena, mas sempre foi algo completamente inalcançável para mim, né? Porque não tinha uma boa relação com a minha família. Eu saí de casa a primeira vez com 17 anos e, bom, não teria como me sustentar, não teria como alguém me sustentar e eu teria que trabalhar. E a gente sabe que medicina integral na pública é impossível e pagar uma particular mais impossível ainda. Então, nem a pública era alcançável para mim. E eu acabei optando por fazer outro curso na época. Eu terminei o ensino médio e eu entrei na Unifesp para fazer farmácia bioquímica, porque, bom, uma segunda opção que envolva química e biologia, que era o que eu gostava. E eu cheguei a fazer 2 anos na Unifesp Diadema, ali, lá de casa. E, bom, 2 anos que eu não conseguia me imaginar trabalhando naquilo. E sempre foi crescendo essa frustração. E não tinha o que fazer, porque mesmo que eu passasse no vestibular, e eu tive uma nota muito alta no Enem, e tanto que eu passei para várias universidades, mas no SISU eu não tive coragem de colocar minha nota lá, porque eu sabia que se eu passasse, eu não ia poder estudar. Então, foi assim. Pode crer. Nossa, esse curso, qual é o nome da farmácia bioquímica, é isso? Sim. A gente coloca uma série de cursos que é bem específica, né? Como é que alguém acabou de sair do ensino médio, que tem basicamente matérias bem delimitadas ali, história, física, geografia, bem delimitado, vai fazer um curso farmácia e bioquímica. Né? Aqui na USP São Carlos tem física, bio, não sei o que. Nossa, como é que alguém decide fazer isso, né? Muito específico. Como é que sabe que existe isso? Ou se sabe que existe, como é que sabe o que faz de fato, né? Entrar no curso tão segmentado assim. Então, já que você na época decidiu optou por esse curso e nem chegou a colocar no SISU para prestar medicina, mas para passar e entrando já, você pensando nessa saída, que é entrar numa universidade na Argentina, como é que foi? Foi fácil descobrir como é que era o processo? Usa a nota do Enem, não usa? Como é que foi o processo, de fato, para fazer essa transição de país, no caso, né, para você conseguir fazer seu curso? Então, foi bem depois, né, eu me formei no ensino médio em 2012, ai, quanto tempo já, 11 anos, e eu só descobri que era possível estudar na Argentina em 2019, no finzinho ali de 2019, acho que novembro, dezembro, eu estava no YouTube, vendo vídeos aleatórios, e apareceu o cardzinho, assim, tipo, estude medicina na Argentina, grátis. Aí eu falei, vamos ver qual que é a pegadinha. Só pra ver qual que é a pegadinha. Aí eu cliquei, era uma assessoria que vendia e tal, só que eu falei, não, eu vou atrás da pegadinha, porque não pode ser tão fácil assim.
E aí a moça me ligou, eu nem lembro de que empresa ela era, ela me ligou, eu fiquei 2 horas com ela no telefone, e aí eu fiz a pergunta máxima, né? Dá para estudar medicina e trabalhar? Ela falou, claro, tem um monte de gente que faz isso, não sei o que e tal. Eu falei, não pode ser, não pode ser, não pode ser. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisei muito, entrei em contato com muita gente no Instagram, no YouTube. Foi por isso também que eu comecei a fazer conteúdo pro canal, porque nessa época foi muito importante poder me conectar com outras pessoas que estavam vendo isso também. E aí eu encontrei uma amiga muito querida até hoje, que é a Dani, que ela trabalhou e estudou durante toda a carreira, agora ela está indo para o 5º ano, e ela estudou e trabalhou todos os anos, assim como eu, ela também não tem apoio familiar, né? E até me emociona falar. E aí eu decidi vir. Aí eu decidi que eu viria, eu trabalhei 2 anos juntando dinheiro, fazendo todo o planejamento, preparando documentação, e me inscrevi na universidade. Aqui na Argentina não tem vestibular, porque não existe, não é considerado legal um vestibular, porque aqui eles consideram a educação como um direito universal. Então, para você estudar numa faculdade, é só você se inscrever e você tem sua vaga garantida. Não tem limite de vaga nem nada, porque o governo é obrigado a fornecer as condições necessárias para a universidade dar para qualquer pessoa que queira. Que genial. E então não tem uma mensalidade, por exemplo, para estudar? Nada. Nunca paguei um peso. E um peso tá valendo, não tá valendo muito, eu acho que hoje. Não, hoje não. E nem isso você pagou. Nem isso, nem um centavo de peso eu tive que pagar. Nossa, então, inclusive, de repente, quem está assistindo a gente aqui pode estar na situação que você estava lá em 2019, né? Encontrou um curso aqui e você pode ser a Dani de outras Karinas por aí, ou outros Karinas, eu não sei dizer. Putz, que legal. Então, você foi realmente no processo, mas, tipo, eu fiquei com uma dúvida de, você consegue, por exemplo, se matricular com o seu documento aqui do Brasil, ou você teve que, sei lá, ter uma tarjeta argentina, com código, tipo um RG argentino, passaporte. Sim. Tá, legal. Pô, que bacana. Claro que tem todo um monte de trâmites, né, porque precisa entregar várias documentações na faculdade, que precisam ser legalizadas, enfim, um monte de carimbo, selo, assinatura que precisa ter antes de sair do Brasil. Aí quando você chega na Argentina tem que fazer um monte de outros processos também, mas dá para fazer a matrícula com passaporte tranquilamente e assim. Esse processo, passo a passo, você conseguiu sozinho ou você foi com a ajuda da Dani, foi com a ajuda de alguém que meio que te deu um passo a passo do que fazer ali? Então, no começo, eu estava querendo fazer todo o processo sozinha. É muita coisa, né? Muita coisa. Mas eu queria fazer sozinha, porque na época, obviamente, eu não estava para gastar muito dinheiro. E aí veio a pandemia. Caiu 2020, tudo que eu tinha planejado foi por água abaixo, aí mudou um monte de protocolos, mudou um monte de trâmites, e aí eu não sabia se o que eu tinha feito ainda valia, como que estava sendo feito para o resto que eu ainda não tinha feito. E aí eu acabei contratando uma assessoria, que é uma agência que faz esses trâmites, né, e tal. E a primeira assessoria que eu contratei, eu tomei um golpe. Daquele jeito, naquele caminho tranquilo para chegar até aqui. E aí eu tomei um golpe, e aí depois já estava chegando na data de matrícula e eu ainda não tinha todos os documentos, todos os trâmites feitos. Aí eu contratei outra assessoria de uma pessoa que eu seguia no Instagram, a Grace. Inclusive hoje um dos meus trabalhos é com essa assessoria, eu trabalho para a Astromed. E ela me salvou, assim, consertou as coisas que tinha feito errado, que o outro cara da outra assessoria tinha feito errado. Enfim, foi uma loucura, mas aí deu tudo certo, ela fez tudinho e entreguei o documento na matrícula e foi isso. Virtual, né? Porque tava tudo virtual na pandemia ainda. Nossa, nossa, o processo já seria difícil normalmente, né? Com uma pandemia no meio, não facilitou nem um pouco, imagina. É terrível. Mas uma merda você tem que ter passado por isso, né? Mas vale também, se você está vendo aí, quiser fazer o processo, vai lá no Instagram, troca uma ideia com a Karina, talvez ela trabalha numa assessoria aí,
vai te ajudar com certeza nesse processo. E como foi o planejamento para você chegar aí, né? Você falou que estava sem muita grana para gastar, para uma assessoria no começo, né? Mas você se planejou quanto tempo antes? Rolou um planejamento antes, prévio mesmo? Ou você, aqui, beleza, abriu a inscrição, vou e foi com tudo assim, deixou tudo para trás? Então, eu descobri essa possibilidade em novembro de 2019. Isso já tinha acabado as matrículas, né? Porque as matrículas geralmente são feitas aí em outubro, setembro. E aí já tinha perdido desse ano. Mas também não daria, né? Porque na loucura assim também não ia ter dinheiro para fazer. E aí eu planejei e falei, bom, então eu vou o ano que vem, porque as matrículas abrem em outubro para você estudar no ano seguinte. Então meu plano era ir em outubro de 2020, fazer a matrícula e já ficar e começar as aulas em 2021. Faria o primeiro ano em 2021. Pandemia. As fronteiras da Argentina ficaram fechadas por muito tempo, não sei se vocês lembram disso. Foi um dos países que teve a quarentena mais restringida do mundo, restrita. Já estou misturando espanhol e português. E fechou a fronteira, não podia entrar. Então, minha passagem que eu tinha para outubro de 2020 foi cancelada, eu perdi a passagem, enfim, deu tudo errado. Mas nesse meio tempo, sim, eu planejei, eu guardei muito dinheiro, né? Eu tinha um apartamento alugado, e depois, quando chegou pertinho, eu entreguei, e aí eu fiquei sem casa durante um ano, porque eu entreguei o apartamento. E aí fiquei sem casa, porque eu não podia alugar, porque a qualquer momento, a partir do momento que falarem, ok, abriu as fronteiras, eu ia embora. Mas aí eu estudei espanhol, né, por conta, porque eu também não tinha condições de pagar um curso nem nada. Eu baixei todo o Harry Potter, todos os livros do Harry Potter em espanhol para aprender a gramática e tudo. E nesse meio tempo eu fiz o CL, que é a prova de proficiência, e passei. E foi isso, sabe? Fui fazendo um pouquinho de cada coisa. Esse mês eu vou usar esse dinheirinho para fazer um documento. Esse mês eu vou fazer a prova de proficiência. Esse mês eu vou fazer tal coisa. E aí foi assim, de pouquinho em pouquinho. Boa, então realmente o processo começou aqui no Brasil e foi pouco a pouco aí, subir esses degraizinhos até de fato sair. Sim, vendi minhas coisas e tal. Nossa, sim, nossa, pouco estressante deve ter sido, né? Quase nada, ainda teve. Nossa, você realmente tem que fazer medicina, cara. Interessante esse jeito que você estudou. Então você baixou, pegou os livros em espanhol, o livro que você gostava, em outra língua que você queria aprender, e foi assim, você destrinchou eles e usou isso para aprender. Teve outra técnica ou essa foi a principal aí? Essa foi a principal, assim, eu coloquei o espanhol na minha vida, comecei a procurar muito, eu gosto muito de ler sobre história, essas coisas, então já comecei a ler a história da Argentina, já comecei a ouvir podcast, já comecei a ver canal de TV, já bandas, eu sou obviamente do rock nacional, né? Então, tanto do Brasil quanto da Argentina, o rock indie e tal. E aí eu fui buscando bandas, procurava as letras, aí cantava no banheiro, né, junto e tal, pra treinar a pronúncia. E foi assim, eu realmente não tinha condição nenhuma de fazer um curso, e tinha um tempo limitado ali para aprender, e eu falei, bora. Olha, genial. Eu vou tentar pegar os livros do Harry Potter, mas em português mesmo, porque eu acho que meu português é intermediário, não sei se é tão avançado. Não sei se eu passaria com C1, não. Você viu meu vídeo. Você acabou de falar, mas assim, eu vi alguns vídeos, mas você chegou a falar que você passou com C1. Eu ia perguntar aqui se algo saiu do planejado, né? Mas com certeza saiu, né? Tem a pandemia no meio. Isso tudo saiu do planejado. Teve uma coisa que ficou no planejado. Inclusive, a faculdade que eu ia era para Mar del Plata. Nossa, lá mais para baixo. Sim, lá pro norte da Argentina, pro sul. E deu tudo errado. Inclusive, eu cheguei a me matricular lá, só que deu uma confusão, não deu certo. E aí acabei vindo para Rosário, que era a minha terceira opção, porque a primeira era a UBA em Buenos Aires, só que aí era muito caro de viver, eu vi o custo de vida assim absurdo, falei, não, vou procurar outra coisa. Próximo de São Paulo ali, né, uma capital grande. É grande também, não, saí de uma capital para ir para outra capital, falei, não. Aí eu morei um ano em Santos, esse ano que eu fiquei sem casa, né, eu tava meio que morando na casa do meu ex-namorado e
deixando minhas coisas na casa da minha mãe, que foi uma péssima decisão. Mas aí eu... Jovens, né? Assim, a sabedoria não é gasta na juventude, né? Não, minhas coisas eram 2 malas e uma gata. Era tudo que tinha sobrado, porque o resto eu já tinha vendido tudo. E, bom, aí eu falei, bom, morar numa cidade de praia é muito legal. Eu gostava de Santos. E aí eu ia pra Mar del Plata. E aí deu tudo errado e acabei na minha terceira opção, que era Rosário, e foi a melhor coisa que me aconteceu, porque essa cidade, assim, parece que foi feita pra mim. Pô, que legal. E Mar del Plata também tem ela é relativamente, não sei se próxima de Buenos Aires, né, mas ela é fácil acesso, né, tem trem, um trem que vai pra lá, né. Tem trem, tem aeroporto também. Aqui em Rosário também tem aeroporto. A Rosário é mais perto de Buenos Aires, são 4 horas de viagem. Mar del Plata são umas 8, 9, eu acho. Entendi. Eu cheguei a pesquisar já como fazer de Buenos Aires até Bariloche de trem, e aí passa por Mar del Plata, por isso que sabia onde ficava. Só por isso, eu não faço nenhuma ideia de cidades da Argentina. Tá bom do Ushuaia, que é a última, ela é famosa, mas só isso. É, a última e é isso. E sobre, depois que você chegou, né, quais foram os principais cursos que você teve? Você falou que pensou na UBA, né, talvez seja mais famosa, né, por conta de ser na capital, mas os custos eram elevados, pensou também em Mar del Plata, e quando você chegou em Rosário, esses primeiros meses aí, quais eram os principais custos que você tinha, e, sei lá, quanto isso pegava do seu orçamento? Seu orçamento, no caso, é o seu trabalho, né? Sim, eu vim trabalhando, né, eu vim de home office de uma empresa que eu trabalhava, então foi ótimo poder vir trabalhando, porque além do que eu já tinha guardado também, eu tinha recebendo todo mês, né, um dinheirinho. E os gastos, eles são muito altos no começo. Primeiro que você está refazendo sua vida do zero, né? Você não tem nem documento, você praticamente não existe. Então, é uma coisa bem complicada, e aqui, não sei como é que é para os estrangeiros no Brasil, né? É uma coisa que a gente nem nunca para pensar. Mas aqui é muito difícil para os estrangeiros alugarem, porque eles pedem, geralmente, 2 garantias. O recibo de sueldo, que é como o nosso olerite, de um familiar, não pode ser seu, tem que ser de outra pessoa, para, tipo, a pessoa ser seu fiador, sabe? E uma garantia proprietária, que é você garantir que uma pessoa que mora na mesma província, um familiar seu, tem uma casa que possa dar em troca de você não... Nossa, é quase proibitivo, né? Sei lá, deve ter 1% das pessoas que vão morar que tem essa condição. Sim, nem os argentinos têm. E aí aqui tem empresas que vendem as garantias, né? Você paga para essa empresa se apresentar como seu fiador, para você conseguir alugar com as imobiliárias, o que é caríssimo. Assim, eu tive que pagar aproximadamente, se eu não me engano, R$4.000 só para pegar a chave do apartamento, mais o primeiro aluguel e taxa imobiliária, né, taxa de contrato, porque eles cobram todo contrato, para fazer contrato e tudo mais. Então, é muito caro você entrar no apartamento. Mas, como a gente morava em São Paulo, você sabe como são os valores de aluguel de São Paulo, então acaba sendo muito barato o aluguel aqui, em comparação a uma grande capital do Brasil. Mas esse começo, eu recomendo, você vai R$10.000 fácil. Assim, só para você comprar móveis, comprar colchão, coisa de casa, a garantia, primeiro aluguel, primeiras contas. Pode crer. Acho que é um pouco similar também, sei lá, se você no momento fosse mudar, pode não necessariamente ser de país, mas de casa, se você for vender tudo que você tem, você vai perceber que tem bastante patrimônio parado ali, né? E no caso ali, você vai ter que quebrar essa inércia, né? E imagina que realmente é um investimento alto aí que vale a pena ser considerado. Mas ainda assim, claro que vou colocar pra gente, porque no nosso caso também não é tão extremo quanto o seu, mas quando a gente não tem muito suporte da família, dá um trabalho um pouco maior, né? Mas ainda assim vale mais a pena. Se você for pagar uma mensalidade de... E aí, Onyx? Sim. For pagar uma mensalidade de uma universidade de medicina particular, por mês, né? Isso, né? Você vai gastar esse primeiro valor por mês, né? Então, vai sair bem mais caro. Sabe com quanto que eu vivo aqui? Quanto? Com tudo. Com aluguel, contas, tudo. Agora que eu tô desempregada, eu tive que diminuir bastante, né, o meu nível de vida,
Mas mesmo assim, eu vivo bem, a qualidade de vida de uma cidade maravilhosa. Eu moro a 2 quadras de um parque, moro sozinha. E eu gasto R$1.000. Caraca, Com putz, tudo. é muito, muito mais em conta do que. Nossa, será? Acho que é 3 vezes mais barato do que morar em São Paulo. E assim, em São Paulo economizando bastante também, né? Porque Aonde que você vai morar com R$1.000 só, tipo, o aluguel de uma cama dentro de um quarto com mais 4 pessoas? é verdade, tem isso, Longe né? do Ou metrô. você vai morar muito afastado, né? Pois é, mas eu sou uma pessoa econômica. Assim, eu sou uma pessoa realmente econômica. Pode ser que eu fale aqui, eu vivo com R$1.000, a pessoa fala, não, mas a Karina disse que dá para viver com R$1.000. Mas a pessoa tem outro estilo de vida, outras prioridades. Né? Para mim não é prioridade, por exemplo, ir num salão de cabeleireiro, faz anos que eu não vou, inclusive. Mas tem gente que fazer a unha, fazer o cabelo, sei lá, ir numa academia mais cara, é uma prioridade. Para ela é o básico. Para mim não é o básico. Então, sempre que eu falo de custo de vida, eu falo, gente, uma coisa que depende muito do seu estilo de vida. O meu estilo de vida é muito econômico. Mas tem gente que depende, o básico para um não é o básico para o outro. Então, fica aí o aviso. Essa experiência, né, de morar sozinho, mais em outro país, novamente, eu sempre salientar isso aqui, é um passo mais drástico, você mudar a língua, a cultura, tudo, né? Mas a gente sempre bate aqui no canal que a experiência de morar sozinho, estudando, e quando você está estudando um curso, né, universitário, você geralmente não vai arranjar um trabalho, porque um trabalho, sei lá, um pouco mais sofisticado também, você vai ter que gastar muito tempo nele, né? Então, você não dedicaria tempo ao curso. E é uma experiência engrandecedora, até. Você vai ter que, nossa, você aperta pra caramba, né? Porque você tem que sair trabalhar, é tempo, é dormir tarde, acordar cedo, tem que ter tempo pra tudo. Mas você aprende muito, né? Como você falou, você precisa de pouco para viver. Acho que é uma experiência legal, né? Geralmente, sei lá, eu tenho amigos que quando moram com os pais acham que algumas coisas são básicas e quando tem a oportunidade de morar sozinho, percebe que não é tão básico assim, não, eu consigo viver sem. Quando eu que pago, eu consigo viver sem algumas coisas assim. Quando é a gente que paga, não preciso disso não quero tanto assim, não. Sim. E aí eu queria perguntar se existe algum tipo de auxílio permanência nas universidades, porque aqui, ao menos, né, algumas federais no Brasil tem permanência em moradia, auxílio alimentação, que você come de graça no restaurante universitário, ou às vezes até uma bolsa. Existe essa cultura aí também, ou não? Sim, existe sim. Aqui se chama becas e tem vários tipos de beca. Inclusive tem a beca de bicicleta, que a faculdade te empresta uma bicicleta, você pode usar. Aqui a gente tem o boleto gratuito, que a gente não paga ônibus para andar na cidade. Tem becas de fotocópia, para precisar imprimir livros, essas coisas. Você ganha um máximo, assim, 10, 12 mil pesos para poder gastar em fotocópia e imprimir livros. E são várias becas, assim. E a gente tem na UNR também a residência universitária, que é uma residência, né, para os alunos. Obviamente que tem o mesmo problema do Brasil. Não tem para todo mundo que precisa. Infelizmente, não é todo mundo que precisa que tenha acesso. Mas eu nunca me cheguei a me inscrever também, porque pra gente que é estrangeiro é um pouquinho complicado, que precisa comprovar coisas que a gente não tem como comprovar, né? Renda familiar, precisa, como se fosse o nosso INSS, né? A ANSES precisa comprovar coisas. Imposto de renda, né? Um monte de coisa que não tem como, né? Não tem como a gente comprovar. Assim, daria, né? Mas é um trabalhinho. Nossa, a gente ficou. Nós nos conhecemos, né? Eu e o Léo, antes, né, lá em São Paulo, mas com o Bino, nos conhecemos no alojamento da UFSCar, né? E realmente foi um calhamaço de folhas, de documentos, tinha que tirar documento de cada membro da família, quase, assim, era muito documento, e a gente que era brasileiro, imagina para alguém de fora. Pois é. Nossa, será que a beca de bicicleta ensina a andar de bicicleta? Porque talvez eu ia querer, que até hoje eu não aprendi. Aí não sei como é que funciona. Na faculdade tem bicicletário, e aí tem as bicicletas da faculdade, e aí se você é becário, você pode usar uma delas, você ganha o cadeadinho dela. E a cidade é plana, assim? Tipo, é tranquilo andar de bicicleta pelos lugares? Completamente plana. Não é São Paulo, não, que a gente faz assim. Nas ladeiras, né? É tudo plano. Boa. E quanto tempo antes de começar as aulas você chegou? Né? Esse tempo de preparação aí, porque teve tempo de você chegar, teve o golpe lá da primeira
agência, assessoria, isso, depois você pegou a chave, todo esse processo. E quanto tempo foi até as aulas, né? Desse início até as aulas? Então, eu cheguei aqui em 13 de novembro de 2021. E aí as aulas começaram em fevereiro de 2022. Depois do dia de finados você chegou, então? Dia 13 de novembro. Um ano depois do que eu deveria ter chegado. Porque eu deveria ter chegado dia 2 de novembro de 2020. Não, você deveria ter chegado dia 3. Eu tenho certeza disso. Se você tá aí, depois de tudo que rolou, tenho certeza que tá rolando como tinha que ser. Tem que ser assim, é isso. Exatamente. Mas aí, então, você chegou dia 3 e, perdão, as aulas começaram em fevereiro, é isso? Isso, cheguei em 3 de novembro e as aulas começaram em fevereiro. Então, eu tive esses meses aí pra resolver minha vida antes de começar as aulas. E como é que foi a recepção como caloura depois desses 3 meses aí? Aí também se chamam de calouros? Eu não sei se tem outro nome para Ingressante. Ingressante, isso. Esse primeiro contato, assim, foi tranquilo? Foi fácil de lidar? Fácil de encontrar na universidade? Como é que foi a primeira impressão, assim, da universidade? Foi maravilhosa, né? Eu não sei se você já viu a fachada da minha universidade, mas é uma mansão gigantesca, com pé direito gigante. Inclusive, se vocês quiserem colocar no vídeo a foto da fachada, porque é impressionante, assim, é muito impressionante. Até hoje, eu não consigo cruzar essa porta sem meu coração pular do peito. De orgulho, assim. Acho que eu nunca vou parar de me impressionar com o quão grande e linda ela é. Olha isso. Gente, olha isso. Para além desse primeiro momento na universidade, teve algum choque cultural? Tipo, eu ouvi falar que tem uma tal de siesta aí, ouvi disso. Uma tal de siesta que dá um baque legal, assim, que não tem, né, fuso horário diferente, mas tem cultura diferente em várias situações, né? E como é que foi isso? De fato, entrar em outra cultura, né? Então, aqui a questão dos horários é uma coisa muito específica. Primeiro porque ninguém acorda cedo aqui. Aqui, as coisas aqui perto de casa só abrem depois das 9, 9h30 da manhã. Padaria também. Se você esqueceu de comprar seu pão, você vai comprar só depois das 9h30, porque padaria nenhuma vai abrir 6, 7 horas. Aí tem a siesta, que é tudo fecha a partir da 1 e abre só depois das 5. Então, essa parte da tarde tá tudo fechado. Depois das 5, fecha que horas depois? Aí depende, às vezes fecha às 7 ou 8. Meu Deus, parece muito cidade do interior aqui do Brasil, sabe? Abre quando estiver aberto, cara. Abre a hora que quiser abrir, é isso. Mas tem essa questão dos horários, é a mesma coisa. Por exemplo, você combina um horário com um argentino, já reserva o dia. Porque não existe essa questão de horário. Quando eu mando roupa, às vezes, pra lavanderia, eu lavo na mão, né? Mas, às vezes, se é uma roupa maior, alguma coisa, eu mando jeans pra lavanderia. E aí ele fala, tudo bem, eu entrego amanhã à 1. Isso pode ser desde as 7 da manhã até meia-noite. Ele pode chegar em qualquer desses horários. Isso é muito irritante, porque você não consegue se planejar. Qualquer coisa que você for combinar, você precisa ter ciência de que pode 7 horas da manhã estar tocando seu portão, sendo que combinam às 14. É curioso, né? Porque, sei lá, eu ia falar que o brasileiro tem essa fama de ser atrasado. De ser atrasado, né? De ser fora do horário, mas é uma fama que parece que você, nossa, né? Que o brasileiro é atrasado. Eles são realmente depois do horário. Aleatórios, né? Eles são realmente, pode ser antes, pode ser depois. É o caos, entregar o caos da vida mesmo. Bom saber. E também aí sobre a universidade, esses primeiros contatos. Aí também tem processo de, imagino que tenha, né? Extensão universitária, porque a universidade é baseada nesses 3 pilares, né? Em si, no pesquisa e extensão. Quais são as extensões que tem aí, né? Atlética, centro acadêmico, enfim, outras extensões possíveis. Aqui não tem isso de atlética nem centro acadêmico. Né? Aqui eu nem sei muito bem como funciona a atlética no Brasil, não lembro mais. Mas tem a questão... um monte de gente bebendo, é basicamente isso. Bom. A gente faz isso aqui também. Mas não é uma agrupação. A gente tem aqui as agrupações estudantis, né? Que tem essa questão do centro acadêmico, que uma das agrupações ganha por eleição a presidência do centro acadêmico, né? Funciona assim. E eu faço parte de uma dessas agrupações, mas aí resolve essas coisas de fazer
cursos extras, né, que a gente também tem essa contagem de horas, né, para colocar, para cumprir até o final do curso. Então, a gente organiza cursos, a gente organiza ajudar os alunos com os problemas que tem, às vezes um problema administrativo, a gente vai atrás, a gente organiza classes, aulas extras, ou aula que a gente precisa, faltou esse conteúdo, o pessoal tá fraco, tá reclamando que não tá bom, vamos dar mais 2 aulas aí extras, vamos chamar um professor, vamos organizar e tal. Então, é mais nesse sentido, do papel das agrupações. Mas, para chegar, tem a festa do ingressante, né, que tem uma festa que acontece todo ano, e o pessoal se reúne, todo mundo mesmo, não tem atlética não. Curioso, aqui a gente tem bastante tipos de extensões, né? Eu falei 2, mas tem, sei lá, a galera do aero, que faz avião, tem a galera da Fórmula, que faz carro de Fórmula 1, tem todos os cursos envolvidos. Mas geralmente o pessoal da medicina aqui não está envolvido porque é separado, assim, né? O método o prédio deles é separado, a gente tem até esse lema, essa máxima, que medicina não tem amigo, né? E aí, falando sobre isso, né? Sobre medicina não ter amigo, cara, como é que é também chegar num país diferente e manter a vida social enquanto estuda, enquanto trabalha, e assim, enquanto estuda medicina, né? Que já diziam, sei lá, 400 anos de Cristo, que a arte é longa e a vida é curta, né? Se a arte era longa nessa época, quem dirá hoje em dia, que já foi quase 2.000 anos, mais de 2.000 anos. Como é que é passar esse processo inteiro e ainda manter, e aí pensando em saúde mental, manter uma vida social, conhecer pessoas, não sei se você tem, sei lá, amigos no Brasil, essa saudade de casa, como é que é esse processo? Sim. Eu, quando cheguei aqui, eu senti que eu cheguei em casa. Não senti que eu saí do meu país. Eu sinto que eu cheguei no meu país. Porque eu tenho essa sensação de aqui tudo parece que foi feito sob medida para mim, sabe? O jeito das pessoas, você sabe que em São Paulo as pessoas não são muito amigáveis. Se alguém é amigável demais com você, é porque seu celular já sumiu, já foi embora. Ou é golpe, querem te sequestrar, alguma coisa assim. Então, a vida em São Paulo era muito fria, né? Você não consegue confiar nas pessoas, você não consegue ver seus amigos, porque todo mundo mora muito longe. Eu morava em Jabaquara, divisa com Diadema, então era 40 minutos até chegar no metrô, aí mais 40, 1 hora para chegar em qualquer lugar. Então, aqui eu consigo ter uma vida social mais qualidade do que quando eu tinha no Brasil. Óbvio que eu sinto muita saudade dos meus amigos do Brasil, mas ninguém vai reclamar de ter uma casa para ficar na Argentina. Então, já falei, o convite está aberto, venham, você pode ficar na minha casa. Mas já quero fazer essa amizade sincera aqui. Amizade sincera com cada... E aqui é isso, é uma cidade muito menor, né? Eu moro a 20 minutos de tudo, de ônibus, e aqui eu faço muita coisa a pé, e todo mundo mora no centrinho, né? Então todo mundo tá perto. Aqui eu tenho uma vida social muito mais gostosa, sabe? Eu posso sair, andar, ir na casa do meu amigo, tomar um café, e a gente pode se reunir na faculdade, todo mundo. E eu tenho muitos amigos aqui. Você sabe, né? Se me deixar, eu vou falar até amanhã, porque eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Se alguém ficou parado 10 segundos do meu lado, eu já estou conversando. Já treinar o espanhol, né? Já começa a contar a história do Harry Potter. Já começa a contar a história da minha vida. Aqui não tem segredos, entendeu? Eu quero perguntar pergunta, eu falo, não tem problema. Os argentinos, eles são muito receptivos. Eles adoram ouvir a história do Brasil, eles adoram, tipo... tudo. Então é muito legal. Eles são muito amáveis no geral. No geral. Você sentiu um toquinho de espanhol aí nesse finalzinho. Cara, é uma coisa que eu gosto bastante de... Eu sou de São Paulo também, né? E vindo pro interior eu tenho sensação igual, assim. Eu não tive a sensação que, nossa, feliz demais por vocês. Nossa, eu cheguei no lugar, né? Que eu me sinto em casa e tal. Mas quem é de São Paulo realmente é meio que um gato escaldado, assim, né? A galera do interior aqui, sei lá, dá 9 da noite, eu já fico esperto na rua, assim, não vamos por aí, não. O pessoal, mano, relaxa. Que isso, tá de boa, sabe? E eu fico sempre atento. Eu tô aqui há 8 anos e tô começando a perder agora. E aí eu percebo que eu tô perdendo, eu tenho medo de voltar para São Paulo. Porque lá eu seria uma ótima vítima para qualquer pessoa.
Sim, essa que você acabou de falar é o maior choque cultural que eu tive. O maior choque, a violência. Porque aqui em Rosário é considerada pelos argentinos uma cidade perigosa. Caraca. Mas eu vim de São Paulo. Então, aqui eu tive que perder muitos costumes que eu não tinha, sabe? Que eu tinha em São Paulo. Por exemplo, eu só fui tirar o cadeado da minha mochila faz umas semanas atrás. Você sabe, você vai tomar metrô, ok, cadeado na mochila. Passar pelo meio da praça. A gente sabe que não se passa pelo meio da praça. Em São Paulo não tem praças. Praças em São Paulo são... começa por aí. São para as pessoas que estão em situação de rua, não são para as pessoas da cidade. Todos são pessoas da cidade, né? Mas para os cidadãos que são transeuntes ali... Então, é uma boa ideia. A não ser que você vai comprar droga, se prostituir ou ser roubado. Ou os três, de repente. Ou os três ao mesmo tempo, né? Uma quarta-feira normal, na luz. Gente, a primeira vez que eu cruzei uma praça pelo meio, aqui eu tava assim, ó. E o pessoal passeando com o cachorro, sentado tomando mate. Eles pegam aquelas cadeirinhas de praia, colocam no meio da praça, o mate na mão. E meia-noite, você vai meia-noite no parque, tem gente sentado lá na cadeirinha de praia no parque. Eu falo, gente, acho curioso esse trade-off, né? Que o pessoal de São Paulo fala, não, porque no interior só tem praça, o rolê é ir na praça. E esse trade-off é um que eu faço tranquilamente. Eu topo ir no rolê na praça para não ter medo de voltar para casa de madrugada depois de sair com meus amigos, né? Então, sim. É legal ter curioso perceber que não sou só eu que tenho essa sensação de voltar para São Paulo. Rio de Janeiro eu nunca pisei, não pretendo pisar os pés pelo menos sozinho lá, jamais. Eu já pisei 2 vezes. Não sei qual é pior. Não sei se é o Rio. Não sei, não notei diferença. Definitivamente não é Rosário o pior, né? Não, Rosário realmente é, tipo, sabe aquelas capas de revista de Testemunho de Jeová? É assim pra mim, Rosário. Fazendo carinho nos tigres, né? Tô fazendo carinho nas coisas. É assim. Pode crer. Eu tenho mais uma dúvida aí, antes de entrar um pouco mais no curso. Uma dúvida talvez polêmica. Cara, como é que lidar com a inflação do país, né? Porque a gente não está acostumado aqui no Brasil, assim como paulistanos estão acostumados a sempre estar com o celular no lugar escondido, né? Um rolê que é automático. Para morar na Argentina, você tem que também criar algumas cascas para lidar com a variação de preço que é constante, né? Como é que foi essa virada também? Tipo, virar o cultural, né, no processo? É bem diferente. É bem diferente, porque você vai no mercado, apesar que hoje no Brasil também, pelo que eu escuto dos meus amigos, não tá assim tão fácil, né? Hoje R$50 não compra mais nada. Mas você vai com, sei lá, 2 notas no mercado, sabe? E você compra algumas coisas, né? Mas aqui você tem que levar 5 mil pesos para ir no mercado, 5, 6 mil pesos. E é um monte de nota. Acho que eu tô com elas aqui, deixa eu te mostrar. Né? Então, parece que a gente tá com dinheiro de tráfico de drogas, porque tem muito dinheiro. E não vale muita coisa. Cara, que eu não esperava por isso. Caraca, nossa, é um volume realmente alto de dinheiro. Sim, é tipo sempre esse bolo de notas. E não deve ter 3 mil pesos aqui. Então, estão inclusive pensando em lançar bilhetes novos, notas. Cédulas, né? Maiores, porque realmente essas já não dá mais. Mas é assim, cada 2, 3 semanas você vai no mercado, os preços já mudaram. Eu já trabalhei aqui de moça, né, que é garçonete. Já vivi uma parte da minha vida aqui em pesos, já vivi uma parte em real. E assim, as coisas sobem, mas o salário também. Então, por exemplo, eles sobem o horário o valor da sua hora, né? Todo mês, a cada 2 meses. Então, para compensar um pouco, né? As coisas sobem, mas o salário mínimo também. Se você trabalha registrado aqui, a cada 3 meses eles sobem seu salário. Para, tipo, combater ali a inflação. É uma coisa que já vem acontecendo desde 2001, né? Que foi a quebra, né? Foi o Corralito aqui na Argentina. Então, faz mais de 20 anos que isso acontece. E é uma coisa que eles estão acostumados, assim.
Inclusive... O problema é as notas grandes, o valor muito grande das coisas, 50 mil pesos. Meu Deus, quanto dinheiro, e nem é tanto dinheiro assim. Pode crer. Inclusive, em 2001, né, quando rolou essa crise junto com o Equador, na mesma época, inclusive, teve o processo de tentar pensar em dolarizar a economia, né, e acabou não dolarizando. Mas, como você falou, tem a possibilidade de ganhar em real, e, né, ou ganhar, ou transferir em real, né, do Brasil para aí. Você acha que vale mais a pena você ganhar em real, ou vale mais a pena ganhar em peso porque você tem essa constante readequação de valor, né? Como você falou, se você for registrado, você vai a cada 3 meses você ganha esse aumento. No caso real, não, né? Isso é variação cambial ali que você não está muito controlando. Aí nesse caso depende. Para trabalhar registrado, seria uma boa, porque você tem os ajustes, né, salariais, mas você tem também a obra social, que é convênio médico, você tem todos os benefícios daqui, né? Sindicatos, que aqui é uma coisa muito forte, sindicato. Mas é muito bom você ganhar em real, porque o câmbio ele sempre sobe. E às vezes ele sobe mais do que a inflação. Por exemplo, R$1 hoje está valendo 70 pesos. Então, é muito melhor, né? Se você trabalha... Se eu fosse trabalhar de moça hoje, por exemplo, eu trabalharia umas 6, 7, 8 horas por dia e ganharia uns 70, 80 mil pesos. E eu, com R$1.000, eu consigo fazer 70 mil pesos. Tipo, no emprego que eu tinha, trabalhando 6 horas por dia. Então, tem que ver aí o que vale mais a pena. Se tem a chance de trabalhar registrado aqui e o salário alcance para o seu estilo de vida, né? Aí tem que aí pesar as coisas. Mas o real é uma moeda mais segura. Você tem certeza que está sempre aumentando. Mesmo que a inflação aumente, o real sempre aumenta por cima. Então, é uma fonte de renda segura para morar aqui. Pode crer. Legal. Então, para quem quer fazer o curso, por exemplo, e tem esse acesso da família, por exemplo, se quiser convencer seus pais aí, já digam que esse é um benefício, né, que você pode acabar usando. Ou até, se você... eu conheci poucas pessoas que fazem medicina, assim, talvez porque geralmente eles são mais ricos, eu não conheço muita gente rica. Um deles que morou com a gente na moradia, com a gente, quer dizer, a gente aqui do canal, né, eu, Léo e Bino, e era um rapaz de 40 e poucos anos, sabe, decidiu fazer no fim um processo de carreira dele, assim, ele fez uma carreira e começou a fazer medicina, que era o sonho dele. Enfim, pode ser uma opção também para você que vai para lá nessa condição, de repente você trabalhar aqui, até pode ser como freelancer, né, de repente o pessoal que trabalha com arte, com marketing, sei lá, tem bastante opção de trabalhar com freelancer e de repente conseguir se manter no curso, né, é uma opção aí. Sim, eu conheço gente que é nutricionista, que é psicóloga, então dá consulta online, ganha em real e se mantém aqui na Argentina fazendo o curso e é uma boa fonte de renda. Legal. Se tiver o real, ainda mais se não precisar trabalhar, né? Porque se não precisar trabalhar é o ideal. A minha Amanda, eu conheci um casal que os dois eram aposentados e queriam vir morar aqui na Argentina, e eu conversei com eles e tal. E vão viver, tipo, uma vida muito boa, uma qualidade de vida muito boa. Cada um deles ganha 2.500 de aposentadoria, porra, com R$5.000, que é bastante dinheiro. Então, dá pra viver uma vida tranquila aí. Tranquilamente. Fora, claro, vale lembrar, o primeiro, quebrar a inércia é sempre trabalhoso, né? Tem que... Sim, os primeiros meses tem uma reserva aí legal. Mas legal. E agora entrando um pouco mais sobre o curso, né? Aqui no Brasil tem alguns cursos que tem esse modelo PBL, que é o caso para quem não sabe, a gente vai falar um pouco mais sobre, tá? Acho que é Problem-Based Learning, lance desse, né? Aqui na UFSCar, por exemplo, é assim também. Mas como é que rola as matérias e tempo de estudo? Geralmente você vai dedicar mais tempo de estudo do que, sei lá, seria normal da matéria, porque você passa menos tempo numa sala, mas procurando respostas para esse problema, né? Como é que funciona geralmente esse processo? Então, a gente tem a nossa grade dividida em áreas, né? O primeiro ano, por exemplo, é crescimento e desenvolvimento, e no segundo semestre, nutrição. E agora, no segundo ano, a gente vai ter sexualidade, gênero e reprodução, que é todo o aparato reprodutor.
nutrição é todo aparato digestivo. A gente vai ter trabalho e tempo livre, que é todo o sistema cardiorrespiratório e as problemáticas do trabalho e lazer. E ser humano e seu meio, que é todo o sistema renal. Então, é dividido dessa forma. E crescimento e desenvolvimento, a primeira área de todas, é a base. A gente vai aprender o básico de tudo, de histologia, de anatomia, de tudo, para depois aprofundar nas outras áreas. E aí, dentro dessas áreas, a gente tem as UPs, que são as unidades problema, que são como casos clínicos que a gente tem que trabalhar em cima deles. Né? E aí, dentro dessas UPs, a gente tem as matérias. Que nem, por exemplo, a gente tem nutrição, uma UP, que é Magali tem 15 anos e concorre ao centro de saúde, relatando dores e ruídos abdominais, e relata que está tomando por conta própria uma medicação que comprou pelas redes sociais, que diminui a absorção de lipídios. Então, esse é a unidade de problema, e a partir disso você tem a anatomia, porque você vai ver todo o aparato digestivo, onde que é absorvido, como é que se faz a digestão, né, de um lipídio, como é que se digere as gorduras, para onde vai, toda a via metabólica, e também a gente estuda a histologia dessa parte do aparato digestivo, a gente estuda psiquiatria, as problemáticas alimentares, e é um tema muito atual também, eles todo ano atualizam as UPs, o que é ótimo, que realmente é uma coisa muito atual, né, uma menina de 15 anos que compra coisa aí pela internet, está tomando sozinha por conta, tem toda essa problemática da imagem corporal, então é isso, e como funciona mais ou menos, e aí no final a gente tem que integrar todas essas matérias para resolver esse problema como se a gente fosse médico, o que você faria, então a gente trabalha... Como se a gente fosse... São médicos, informação, mas são todos médicos. Informação. Sim, é bem legal, assim, eu acho essa forma sensacional. E sim, a gente tem que estudar antes de qualquer coisa, porque a gente tem dividido as aulas em seminários, tutorias, classes de consulta, laboratórios, museu de anatomia. Então, são várias modalidades de aula que a gente tem, assim, ao mesmo tempo, né? Cada dia da semana é um e tal. E a gente já tem que chegar em todas elas já tendo estudado o assunto. Não é simplesmente você ver o assunto pela primeira vez ali, sentar na cadeira e absorver aquilo lá. Não, você tem que ter um estudo muito ativo, manter seu próprio cronograma, a faculdade não vai pegar na sua mãozinha e falar, olha, você tem que estudar isso aqui. A maioria das aulas não é obrigatória, ou seja, os seminários, né, no caso, não são obrigatórios. Então, se você não quiser ir, você não vai. Só que você vai ter que chegar na tutoria e explicar para o professor vai começar a fazer um monte de perguntas e você vai ter que saber responder. Então, é um estudo mais autônomo. É isso que eu ia dizer, assim, parece muito diferente de, sei lá, do ensino médio, como funciona o ensino médio no Brasil, que é sistema quadradinho de matérias na semana, fechadinhos por horários e tal. Não, toda semana varia também. Uhum. Imagino, né? Uma rotina um pouco diferente e um pouco mais voltada no aluno do que, de fato, voltada para a estrutura do curso, né? O aluno tem que ir aprender e tem que ir atrás. Você acha que esse método, ele é um pouco mais fácil para quem já está um pouco tá fora de um curso do ensino médio, o curso universitário aqui no Brasil, há mais tempo? A minha impressão é que, sei lá, parece um jeito melhor de se estudar quando você não está acostumado com a estrutura, como você falou, que pega na sua mão, que vai lá e te ajuda, te coloca no caminho que você tem que ir. Qual é a sua impressão sobre isso? Eu acho que depende mais da personalidade da pessoa do que ela está acostumada, sabe? Porque eu, por exemplo, me encontrei completamente nesse método, porque para mim é maravilhoso. E acho que depende muito do que a pessoa gosta. Aqui tem várias, né, universidades na Argentina públicas também, que tem outros métodos mais tradicionais e tal. Tem a Universidade Nacional de Entre Rios, que é bem isso, e tem um monte de aulas, é isso, de ficar o dia inteiro na faculdade tendo aula. É mais parecido com o tradicional do Brasil. O NLP de La Plata também é um pouquinho mais tradicional. E a UBA é meio a meio, né, mistura um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E a UNR é uma que é 100% PBL mesmo, então ela é mais diferente. Mas é ver o que a pessoa está mais acostumada. Tem gente que faz a UNR, mas paga um curso de apoio por fora, e tem esses cursos, né,
de apoio. E tem aula na faculdade e depois vai pro curso, porque não consegue estudar sozinho. Então, depende muito da pessoa, assim. E uma coisa que eu não perguntei no começo, qual é o período do curso? É matutina, vespertina, integral? Como é que funciona isso? Depende. Tipo, as aulas. Depende também? Caraca. Também depende. Eu, por exemplo, trabalhava a partir das 3 horas da tarde. Então, eu entreguei um certificado de trabalho na faculdade. Então, todas as minhas aulas obrigatórias, elas eram passadas para a parte até 2 horas da tarde. Mas depende. Se você não entrega um certificado de trabalho, a faculdade ela pode te assignar aulas a qualquer horário. Pode sair o seu cronograma da semana e você tem aula na segunda a manhã toda, na terça à tarde, e na quarta você tem uma aula às 9 da manhã e a outra às 6 da tarde, enfim, depende da cátedra aqui. E isso, sabe dizer se é só no curso de medicina? Porque pensando em alguém que queira fazer outro curso aí, que não necessariamente é medicina, que geralmente costuma ser mais puxada, né? Tem mais anos de estudo e tal. Se a pessoa quer fazer administração, que é um curso clássico, tem cursos que são fechados em ou só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite? Não faço ideia. Não tenho. Realmente não sei. Boa. Deve ter no site lá. Se quiser saber um pouco mais, vai lá no site da UNR que você deve encontrar essa informação. Tem todas as grades dos cursos lá. Né? Boa. E aí, caminhando aqui um pouco mais para o final, você está no segundo ano, né? Do curso Santo Grado. Você entrou em 2022. Mas você falou que já conheceu a sua amiga Dani, que está aí no 5º ano. E imagino que você deve conhecer também, nesse processo, outros alunos que estão há mais tempo. Primeiro, qual é a porcentagem desses alunos que você encontra ao longo do curso aí, que é brasileiro, que não é muito comum ter brasileiros? E qual costuma ser o caminho, assim, não exatamente o seu, mas qual costuma ser o caminho dos brasileiros que formam aí, eles voltam para o Brasil e tentam assimilar o diploma, eles ficam aí, tipo, é bem dividido, é bem diverso? Tem um processo que é mais, sei lá, padrão? Geralmente os brasileiros voltam para o Brasil. Isso a maioria deles faz o revalida e acaba voltando para o Brasil. Até porque aqui na Argentina médico não ganha muito bem. Então, se você comparar salário Brasil, salário astronômico com a Argentina, que é um salário menos que mediano, assim, o pessoal acaba voltando para o Brasil. Até porque tem família e outras coisas também. O sonho era fazer medicina mesmo, não era morar na Argentina. Né? Não, era vir pegar o diploma e voltar. Entendi. E proporcionalmente, sei lá, é bastante brasileiro que tem? Sei lá, 10%, 50%? Quanto tem bastante brasileiro? Eu acho que não chega a 10%, mas em Rosário é a segunda cidade que mais recebe brasileiros para estudar do país. Primeiro é Buenos Aires e a segunda maior comunidade brasileira está aqui em Rosário. Caraca, então tem uns bairros aí que você sai na rua, tem pessoa fazendo uma picanha, num churras, é isso? Tem umas mas aqui, assim. Aí você não sabe qual que é brasileiro, qual é verdade, né? Carne pra eles. A carne aqui... Tem razão. Pois é. Tá, se tiver pão de alho, talvez seja... O pão de alho do Brasil. Não, mas aí você sai ali perto do bairro da faculdade, principalmente, você vê uma havaianinha no pé, é brasileiro. Você vê brasileiro por todo lado. Gente falando português, é normal aqui. Nossa, nem tá aqui no roteiro, mas acho que é legal trazer isso também. E aí, novamente, você tem um canal, né? E eu adoraria que todos os entrevistados tivessem um canal, porque eu tenho muito mais conteúdo para saber da pessoa antes. Você fez um vídeo que eu vi falando sobre tipo, ir para outro país e saber que você é em outro país, se dedicar nesse outro país. Acho que eu acho que você está se maquiando, eu não vi o vídeo, porque eu vi enquanto trabalhava. E você acabou de falar, né? Tem lugares que a pessoa costuma falar em português e tal, e você não acha isso muito saudável. Como é que você vê isso aí? Você pode trazer um pouquinho pra gente, tipo, como é que é para você, tipo, de fato, entrar no país, se dedicar totalmente, ou se você continuar falando português ali, você não vai acabar sentindo falta demais e não de fato, entendendo que você está em outro lugar e respeitando aquele outra cultura e tal. Então, eu tenho uma relação muito particular porque eu sou realmente imigrante. Eu não sou como a maioria, vou te dar aqui, sei lá, cifras da minha cabeça, voz da minha cabeça. Uns 95% dos brasileiros vêm para cá só para estudar e querem voltar para o Brasil. Passam todas as férias no Brasil, cada feriado vai para o Brasil.
Então, eu sou uma imigrante. Eu vim para a Argentina, eu vou me nacionalizar como argentina. Eu realmente não volto mais para o Brasil. E é uma mudança para mim que é absolutamente definitiva. Então, temos essa diferença de visão de uma pessoa que só vem para cá estudar e realmente sente muita falta do Brasil, tem toda a vida no Brasil ainda. Eu acho que se a pessoa decidiu vir para um país e vai ficar aqui no mínimo 6 anos, eu acho que no mínimo, mesmo que não consiga gostar do país, mesmo que não consiga amar o país como eu amo, eu acho que no mínimo precisa de respeito, sabe? Porque eu vejo muitas atitudes desrespeitosas dos brasileiros com os argentinos, que é fazer essa panelinha de brasileiro até dentro da faculdade, tipo, não incluir nenhum argentino, só falar em português, só comer comida brasileira, só sair com brasileiro, só, tipo, não se mistura absolutamente de nenhuma forma com os costumes, com os argentinos. E isso, além de prejudicar também a sua vivência no país, porque, poxa, você vai passar 6 anos, não são 6 meses. Então, pelo menos, você não precisa ficar aqui para sempre, mas pelo menos, poxa, aproveitar que é um país lindo, que tem coisas muito boas, para você abrir sua cabeça também, conhecer uma nova cultura, conhecer novas formas de viver, não só a sua, né? Eu acho que isso seria importante. Sobre falar português na rua, eu tenho 2 pontos com isso. Primeiro, que é perigoso, porque a maioria dos brasileiros que vêm para cá são gente que tem dinheiro. Só não passaram no vestibular e, bom, tem dinheiro. Então, o pessoal vem com o iPhone 23 e sabem que aqui não são celulares muito consumidos pelos argentinos. Quem tem é gringo. Então, se você sai com uma roda de brasileiro na rua, com um monte de celular caro, falando em português, ainda mais em bairros que são mais visados, tipo o bairro perto da faculdade, que tem muito estrangeiro, é perigoso. Qualquer lugar do mundo é perigoso, né? Você ser um gringo num lugar desconhecido, assim, com um monte de coisa cara. Então, e também tem essa questão de, se você só se junta com brasileiro, você só consome conteúdo brasileiro, você não tem nenhum vínculo com o país que você está, como que você vai aprender espanhol? Porque, eu não sei se você sabe, mas as nossas provas, elas são orais. Você senta numa banca com 2 professores, que são 2 especialistas, um de cada área, e eles podem te fazer perguntas o semestre inteiro. Assim são as nossas avaliações. Caraca, eu já falei que meu português já não é muito bom. Se minhas provas da faculdade fossem orais em português, seria difícil. Imagina em espanhol. Pois é. Então, eu conheço muita gente que não consegue passar do primeiro ano por causa do espanhol. E por causa disso, porque não se mistura. Uhum. Não é uma coisa... Língua, qualquer língua. Você pode aprender num cursinho, numa gramática, numa teoria, até certo ponto. Mas para você falar, para você poder escrever um conteúdo de 6 meses na frente ali de 2 especialistas numa língua, você precisa ter tido uma vivência nela. Entendeu? Uhum. E muito brasileiro se prejudica por causa disso. Pode crer. E é um exercício muito difícil, né? De praticar não saber, né? Porque você chega lá, por mais que você passou e tirou nota alta no SISU, você chega sem saber falar, literalmente, né? Você chega sem saber se expressar. De repente, você quer falar uma coisa que você sabe exatamente o que você quer falar aquilo, você entende o que você está falando. Você não consegue expressar, deve ser muito. Você não tem, né, vocabulário suficiente para expressar o que você está pensando. E deve ser bastante. Frustrante. No começo é muito frustrante. Que legal, mas deve ser uma experiência boa. Tudo que, né, se cada desconforto, você vai sair muito, muito maior, com certeza. Sim, claro. Quer dizer, não é causa e efeito, né? Nessa, por que causou desconforto, você vai sair maior? Não saiam por aí se martirizando, pelo amor de Deus, gente. Não, pelo amor de Deus. Mas dá muito mais a cabeça, assim, você sair da sua zona de conforto e estar disposto a viver outras coisas, né? Boa. E aí, então, chegando... A gente falou sobre o que os brasileiros costumam fazer, eles costumam voltar para o Brasil, então, né? Mas você, especificamente, você quer ficar na Argentina. Uhum. Como é que teve essa decisão, né? E qual os próximos passos? Na Argentina é comum, aqui no Brasil tem geralmente bastante especialização, né? O cara faz bacharel em medicina, mas ele faz uma pós em alguma área específica, até virar... esses dias eu fui, acho que eu pulso, e fui no médico que era especialista em pulso, literalmente, essa partezinha do corpo aqui, ele era especialista nisso, sabe? Uhum. E parece ser muito comum na medicina, né? E quais são os seus próximos passos aí? Você pensa em fazer isso
continuar na Argentina fazendo isso, se não, sei lá, atender regiões da Argentina, de repente, que são mais isoladas, né? A Patagônia, pelo menos, não deve ser um lugar que tenha muito médico, eu não sei, mas imagino que não. Não tem. Então, geralmente o pessoal volta pela remuneração ou pela família, né, para o Brasil. Eu não me importo com remuneração e também não tenho mais família. Então, a única pessoa que eu tenho na minha família é meu irmão, mas ele mora na Nova Zelândia e também não volta mais para o Brasil. Então, eu não tenho mais por que voltar para o Brasil. O Brasil não tem mais nada. Não tem nada. Então, como aqui é um país que eu realmente me adaptei muito bem, aqui realmente parece que eu nasci para estar aqui, sabe? Então, eu não tenho planos nenhum de sair daqui. E eu tenho a ideia de seguir aí a especialidade de anestesiologia. Não sei ainda, né? Posso mudar de ideia, obviamente, durante aí o percorrer da carreira, mas... Posso estar enganada, mas talvez seja anestesista. Eu não sou... Eu disse, meu português é muito bom, mas só para... Sim, isso mesmo? Anestesista? Ah, tá, beleza. O anestesiologista também. Justo. Eu penso aí nessa... Sempre alguma coisa do centro cirúrgico, né, em hospital. Não me vejo trabalhando em consultório, nunca me vi. Mas vai ser alguma coisa aí de centro cirúrgico, com certeza. Pô, legal. Bacana. Obrigado demais, Karina, pelo seu tempo aí. Eu queria que só no finalzinho você pudesse deixar aí alguma dica para alguém que queira fazer esse curso, queira seguir o caminho de ir para a Argentina e começar, não necessariamente uma nova vida, mas pelo menos começar um processo que é fora do caminho, sei lá, que é o confortável, né? E você aprender na sua própria língua, você ter seus documentos, né? Que aparentemente é alguma coisa que a gente nem percebe como um privilégio, porque a gente está tão inserido aqui, né, dentro do país, que a gente nem pensa como você falou, para o estrangeiro vir para cá. Uhum. Que conselhos você daria depois dessa conversa toda que a gente teve, que a gente passou pelo sua experiência de ir para a Argentina? Que conselho você daria para você aí, quando você estava pensando em ir para a Argentina e começar o curso? Primeiramente, eu quero agradecer muito pelo convite. Amei estar aqui, amei conversar com você sobre tudo isso. Obrigada mesmo pela oportunidade. E, bom, eu acho que eu recomendo, se você quer vir estudar medicina na Argentina, ou qualquer outro curso na Argentina, ou em qualquer outro país. Acho que só posso dar conselhos gerais. Aprenda bem a língua, sabe? Não peque nisso, porque isso vai te ajudar muito, não só na faculdade, mas para você ir no mercado, você vai precisar usar essa língua, então vai te resolver muitos problemas, já chegar pelo menos com a língua aí de um intermediário avançado. Faça um planejamento financeiro, principalmente se você não tem apoio da família, se você não tem com quem contar numa emergência. Faça um planejamento realista, sabe, com 6 meses aí de reserva de emergência para caso precise de alguma coisa. Resolva todos os documentos antes de sair do país, porque é uma coisa cara, que vai dinheiro também, e documento a gente sabe que é complicado. Se não souber como fazer, entre em contato com uma assessoria para resolver tudo direitinho, ainda mais se for com orçamento limitado, como é a nossa vida, né? Não tem como ficar pagando passagem de ida e volta toda hora para resolver problema. Infelizmente, né? Infelizmente. Deixar tudo certinho e planejar antes. Não fazer na loucura de, nossa, as inscrições abrem mês que vem, eu vou mês que vem. Sabe? Cuidado com isso, porque outro país não é outro bairro. É realmente um choque muito grande, por mais preparado, por mais mente aberta que você venha, é um choque muito grande. São outras pessoas que foram criadas completamente diferente de você. Então, venha de mente aberta, mas venha pensando muito também com um bom planejamento. Acho que é isso que eu tenho para sugerir. Perfeito, muito bom. Muito obrigado mesmo, Karina, de novo. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado por ter visto até o final. Se você ficou com dúvida, de repente, é muito comum a pessoa estar em dúvida entre medicina e jornalismo, né? Nada a ver, mas na nossa idade, no caso, na sua idade, eu não tenho mais idade de vestibulando, é muito comum você pensar em quais possíveis cursos você quer fazer. Aqui no canal a gente tem mais uns 50 cursos e virão mais ainda, que você pode ver as entrevistas em lugares diferentes do Brasil, em cursos diferentes. Então dá uma olhadinha aqui nos nossos vídeos.
Curte e segue o canal, se você se interessar também, tem outros conteúdos para além de entrevistas. E se você tiver algum curso específico que você queira saber um pouco mais, e alguma universidade específica também, deixa um comentário aqui que a gente vai buscar responder e trazer um convidado para falar sobre esse curso. Obrigado de novo, obrigado, Karina, pelo seu tempo, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.